E o Banco Central vai divulgar uma carta aberta quando o estouro da meta de inflação de 2024 for confirmado em janeiro do ano que vem. A informação foi dada pelo BC à agência Reuters. O Banco Central já prevê a necessidade de repetir essa medida em julho, diante das atuais projeções para os preços ao consumidor. Ao subir os juros em 1 ponto percentual na última decisão, a autoridade monetária já havia previsto uma inflação de 4,9% para este ano, ou seja, acima do teto oficial de 4,5%. No relatório trimestral de inflação, que foi divulgado na semana passada, o BC informou que a probabilidade de estouro da meta agora é de 100%. Isso, segundo o documento, principalmente por conta da depreciação cambial, do forte ritmo de crescimento da atividade econômica e de fatores climáticos. Essa carta, prevista para janeiro, será apresentada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicando as razões para o descumprimento da meta. Renata Varandas volta para cá para a gente falar sobre a elaboração dessa carta, que é uma exigência ilegal imposta ao Banco Central quando ocorre o descumprimento desse tipo de meta, por exemplo, a meta de inflação. É um indicador importante, vai ser um primeiro teste ali, um momento importante já na chegada ao cargo para o novo presidente do BC, Gabriel Galípolo. Ali a gente deve começar a enxergar nesse documento alguns primeiros passos ali de como deve ser o tom da condução dele nesse novo cargo, né? Bem-vinda de volta. Pois é, Clarissa, ele já chega sendo testado e muito bem testado, né? Porque a gente viu agora nos últimos dias, na sexta-feira passada, para ser mais exata, um vídeo do presidente Lula junto com o Galípolo e falando em autonomia. O presidente Lula repetiu essa palavra várias vezes, falando que o Banco Central tem total autonomia. Disse ainda que ousava dizer que Galípolo seria o melhor presidente do Banco Central de todos os tempos. Agora, claro, Galípolo chega já nessa prova de fogo, que é dizer, olha, vamos ter que aumentar os juros. E é o que o presidente Lula passou durante esse período todo, e mais do que 2 anos, porque na campanha também ele fazia a mesma coisa, que era justamente reclamar de Roberto Campos Neto. E quantas vezes essa reclamação passou do ponto de ser uma reclamação e subiu o tom. A gente lembra, muitas vezes, o presidente Lula fazendo declarações muito duras contra Roberto Campos Neto. Agora, Clarissa, você tem muito contato com o pessoal do PT, eu converso também aqui com o pessoal do PT, e você sabe o que me dá a impressão? É que quando o Galípolo foi anunciado e ao longo desses meses e agora que ele vai assumir, há ainda uma expectativa de, mas com o Galípolo vai ser diferente. Mas com o Galípolo ele tem muito alinhamento ao governo. E você conversa com uma parte do PT que fala isso, mas outra parte é muito mais cética. E eu iria por essa parte mais cética também. Quem conhece o Gabriel Galípolo sabe da história que ele tem e sabe que jamais ele colocaria a história dele, a carreira dele em xeque para poder satisfazer, por exemplo, as vontades do presidente Lula ou do PT. Galípolo não vai fazer nenhum tipo de movimento que não seja o movimento que está ali previsto pelo Banco Central. Não adianta ficar achando que colocou alguém como o Galípolo. O Galípolo é uma pessoa que se comunica muito bem, ele é muito habilidoso, mas que o Galípolo vai fazer um milagre ali dentro do Banco Central, porque isso não existe, não vai fazer e nem vai se colocar nesse papel. Então, muitas vezes a gente conversa aqui, né, com várias alas e o que você vê exatamente 2 posições completamente antagônicas. Daquele pessoal que acha que agora com Galípolo à frente do Banco Central tudo vai mudar e aquele pessoal que é mais cético que fala, não, peraí, ele simplesmente vai seguir os padrões, as orientações do Banco Central, claro, com muita serenidade,
porque ele é uma pessoa muito hábil e muito esclarecida também, mas que não significa que vá acontecer que exista um grande acontecimento ou que o Galípolo tenha esse poder de fazer, por exemplo, taxas de juros despencarem, porque não funciona assim. Não sei se o que você ouve também é a mesma coisa, Clarissa. Não, e Renata, ainda dentro dessa turma mais cética, que na verdade é uma turma cada vez maior, mesmo ali dentro do PT e principalmente dentro do governo, eu ouvi ali de uma fonte recentemente a seguinte avaliação, que é, olha, a gente tem que encarar a indicação de Gabriel Galípolo como indicação de ministro do Supremo. A hora que senta na cadeira, não tem essa de o presidente Lula vai dizer para ele o que ele vai fazer. Ele vai tomar as decisões dele próprio, inclusive porque ele vai estar no comando de uma instituição que tem autonomia. Existe, portanto, a autonomia do Banco Central, que é o que fez com que Lula tivesse que governar estes 2 anos com Roberto Campos Neto à frente do BC, uma figura que tinha vínculo muito estreito com o ex-presidente Jair Bolsonaro, um vínculo ali bastante alinhado ao governo bolsonarista. Mas dito isso, né, Renata, tem também uma mudança de cenário. O cenário em que Gabriel Galípolo assume é muito diferente daquele que tinha sido projetado pelo PT e por uma grande parte do governo quando o nome dele foi escolhido. Lá atrás, muita gente me dizia o seguinte, olha, quando virar o ano, o cenário vai estar melhor, os juros do Brasil vão poder cair na esteira do ambiente externo, pelos juros dos Estados Unidos. O ambiente econômico é diferente, totalmente diferente do que se imaginava. O pacote fiscal não avançou, o corte, o ajuste não avançou como esperava o próprio governo federal. Então, o cenário é de muito mais instabilidade. Aí, quando, conversando ali com outra fonte muito próxima do presidente Lula e também próxima de Galípolo nas últimas semanas, ouvi a seguinte avaliação. Olha, o quadro é outro, a gente já sabe que vai precisar manter os juros altos, ninguém mais está brigando com isso, porque afinal de contas, se não segurar, o dólar vai a 7. A gente também não tem interesse nenhum nisso neste momento, me disse aí então um petista bastante próximo de Lula. E aí um terceiro elemento que eu boto que corrobora totalmente o que você está trazendo, Renata, que vai haver uma mudança de comando no PT, que é crucial para a gente entender como o tom do PT também pode mudar. Porque no meio do ano sai Gleisi Hoffmann, que se tornou aí a grande crítica mais ferrenha, mais voraz de Roberto Campos Neto, do Banco Central e da política de juros, e entra em tese, pelo tudo que está previsto, o Edinho Silva, que é um quadro muito mais conciliador, muito mais moderado, muito mais do diálogo. Então, espera-se que o tom seja assim diferente, até pela troca no comando partidário. É isso, Clarissa. Acho que nesse caminho, Galípolo sai ganhando mais do que com o Campos Neto. O Campos Neto tinha o que você falou, que tinha aquele vínculo com o Bolsonaro, e você tinha a Gleisi Hoffmann, né, ainda tem à frente do PT. Então, juntava meio que ali a tempestade perfeita. Saindo a Gleisi, Galípolo assumindo. E já com essa visão de que, de fato, o pacote fiscal não surtiu o efeito esperado, e o Galípolo não tem absolutamente nada a ver com isso, e nem o Banco Central tem a ver com isso, já fica mais... o PT muda o mindset e começa a entender mais. Agora, minha pergunta o presidente Lula vai entender? Aí é o que a gente falou, né? A autonomia do Lula, né? Obrigada pelas informações. Renata Varandas com a gente em mais essa rodada de análise.